Sejam muito bem-vindos ao Todescast, o podcast oficial da franquia Diamante da Todeskine aqui de Juiz de Fora. Um espaço onde grandes ideias, trajetórias inspiradoras e experiências transformadoras encontram para fortalecer o universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Eu sou Rafael Teixeira e junto com meu parceiro de bancada Kleber Lourenço, vamos conduzir conversas com profissionais que estão moldando não só o presente, mas o futuro do nosso mercado. Fala, Kleber. Fala, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês em mais uma edição desse podcast que vem com a missão de entregar conteúdo de valor para você, profissional criativo, empreendedor e entusiasta do setor. E a cada episódio vamos receber um convidado que são verdadeiras referências. Gente que já viveu na prática os desafios e as conquistas desse universo que tanto amamos. E no nosso segundo episódio, que está entrando no ar hoje, a nossa casa está cheia de inspiração. Recebemos uma convidada que é destaque em Juiz de Fora e também na região. Prepare-se para uma conversa que vai surpreender. Roda a vinheta! E hoje seguimos firmes com o propósito que nos move, compartilhar trajetórias que inspiram, provocam e elevam o olhar no nosso mercado. Chegamos à nossa segunda edição do Todescast, celebrando o talento de uma convidada que traduz a essência da arquitetura contemporânea. Ela combina vivência, sensibilidade artística e pensamento estratégico para criar projetos que encantam e inspiram. Recebemos, com muita gratidão e alegria, a arquiteta Diliane Drummond. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada, Rafael. Obrigada, Kleber. Estou muito feliz em participar dessa segunda edição do podcast. Vai ser muito especial poder compartilhar com vocês um pouco da minha vivência na arquitetura, que é uma grande paixão minha. Maravilha. Dili, é uma honra ter você aqui com a gente nesse segundo episódio. Obrigado por aceitar o convite. E a gente acredita que a sua experiência pode ajudar muitos profissionais a repensarem o modo como estão se posicionando, projetando e principalmente pensando no papel da arquitetura no mundo atual. Queria te agradecer por estar com a gente nesse projeto. Dili, compartilha com a gente quem é você, quais foram as suas inspirações para entrar no meio da arquitetura. Eu acredito que conteúdo de valor que vem de pessoas que têm a sua bagagem agregam muito para quem está nos assistindo aqui hoje. E gostaria que você desse o seu start. Conta para a gente aí. Quem é a Dili? Então, a Dili é uma arquiteta que acredita muito que a arquitetura ela é um agente transformador da sociedade e do ambiente. Então, a forma que eu vejo a arquitetura, ela é muito personalizada, né? Muito enfoque o ser humano. Então, a minha jornada foi muito de personalizar projetos e ter uma identificação muito grande com cada cliente que vem até as minhas mãos. A Diliane, ela é uma arquiteta que teve que lutar para ser arquiteta, porque os pais eram do direito, né, da advocacia. Completamente oposto. Completamente oposto, e eles não aceitavam não entendiam por que a Diliane queria arquitetura. E aí eu fiz o meu primeiro vestibular de Direito, não passei, porque eu estava completamente frustrada em uma obrigação em ter que fazer aquele vestibular. Então, eu fiz uma inscrição escondida para o Rio de Janeiro. Então, eu saí de Juiz de Fora para fazer um vestibular no Rio, mas aí, nas vésperas, eu tive que contar, meus pais acabaram descobrindo e eles foram comigo. E eu tive um ótimo resultado lá nas faculdades, né? Eu passei em segundo lugar, na outra eu passei em oitavo. Então, eles acreditam. Aí eles falam assim, ué, eu tenho que deixar essa menina ir para o Rio de Janeiro, não tem outra forma, né? Tão boas colocações. E aí eu fiz arquitetura, morei lá no Rio 5 anos,
sozinha, mas criei muitos amigos. Para mim, estudar arquitetura no Rio foi muito diferenciado, né? Você estudar arquitetura numa capital, né? É muito diferenciado. Você vê muitas coisas diferenciadas, né? Mas só que aí depois eu acabei namorando uma pessoa do Rio, noivando, casando, voltei para Juiz de Fora. Aí já tinha montado um escritório com uns amigos arquitetos antes mesmo de eu formar. Aí vim para cá, trabalhei nesse escritório. Isso em que ano, Dili? Isso em 2001. 2001. É uma longa trajetória, né? Imensa. Muitos anos de arquiteto, como arquiteto. Depois eu desfiz a sociedade, eu fui trabalhar numa loja de imóveis. Lá eu conheci uma outra arquiteta, fizemos uma sociedade. Aí a sociedade durou mais uns anos, tive algumas outras sociedades, mas há uns 5 anos eu resolvi ser a Adiliane Drummond, o escritório com a minha personalidade. Então, há 5 anos você trabalha independente? Independente. Perfeito. Então, durante essa trajetória, você teve sociedades, teve parcerias e chegou à conclusão que seria o melhor caminho fazer o que você faz hoje. Sim. Com a sua equipe. Todos os caminhos que eu vivenciei foram de muito aprendizado. Foram pessoas muito importantes. Até hoje, essas sociedades todas, essas pessoas são muito minhas amigas, sabe? Só que realmente eu quis experienciar a minha própria arquitetura, sabe? Ser você digamos que a fundadora ali do projeto, a autora, autoral. Isso. 100% seu nas suas mãos. A vida me encaminhou para isso. Maravilha. Acredito nisso. Eu acredito que, como você falou, todas as experiências que a gente vive, de alguma forma, tem a agregar no profissional e no ser humano que nós nos tornamos. Então, tem 5 anos que você trabalha de forma independente, porém, você vivenciou muita coisa até tomar essa decisão e chegar no patamar que você está hoje. E o grande salto foi nesses 5 anos. Maravilha. Da minha profissão. Trabalhou a maior parte da sua carreira com outras pessoas e quando você tomou a decisão de ser autoral, digamos assim, foi o momento em que a sua carreira teve a maior alavancagem. Eu acho que eu consegui ser a protagonista, né, da minha história agora, nesses 5 anos. Excelente. A construção da personalidade do escritório, Sim, né? É da forma do trato com o cliente, da forma de administrar aquilo tudo. Eu acho que eu consegui colocar a minha identidade, porque, assim, essa minha espontaneidade, essa forma carinhosa com o cliente, essa forma muito próxima do cliente, muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas querem, às vezes, ficar numa forma mais formal, né? Não se misturar muito e tal, mas o grande diferencial meu é exatamente esse atendimento mais próximo do cliente, sabe? Humanizado. Mais humanizado. Excelente. Dília, eu fico assim contente em ouvir, né, a sua história e motivado, porque depois de tanto tempo, né, eu acredito que isso é um dos propósitos do nosso podcast, que é inspirar pessoas através de profissionais que têm uma bagagem muito grande. Isso é inspirador. Você trabalhou tanto tempo em alguns locais, trabalhou com outras pessoas e somente 5 anos atrás, é um curto período de tempo, você decidiu ser a Adiliane, sozinha, independente, autoral, e a sua carreira tomou uma proporção completamente diferente. Então, isso segue de exemplo para muitas pessoas que às vezes ficam aí com receio de dar um passo, né? Mas a gente vê, pelo exemplo da Dili, que quando esse passo é dado, né, por mais que já tenha muito tempo trabalhando uma determinada linha, as coisas literalmente acontecem, que é fora da zona de conforto que as coisas acontecem. Sim, e as relações são muito importantes, sabe? Porque na minha trajetória, eu não tive muita abertura de caminhos, entendeu? Assim, eu não tive pais, arquitetos, não tive engenheiros, né? Então, assim, querendo ou não, eu estava voltando do Rio para Juiz de Fora e tive que abrir o meu próprio caminho.
Então, acho que a questão, né, é exatamente assim, é você colocar, colocar, eu falo que é colocar paixão junto com resiliência. É você gostar muito do que você faz, ter um amor pelo que você faz e ao mesmo tempo ter a consistência, né? Porque são muitos desafios, né? O arquiteto, né? A nossa carreira de arquitetura, ela passa por inúmeros desafios, né? Ela tem, então, se você não tiver com essa resiliência, mas também não tiver essa paixão, essa chama que sai de dentro de você, fica difícil da coisa engrenar. Mas se você tiver essas duas coisas, eu acho que não tem erro. Que Você bacana. cria uma carreira sólida e bem positiva, sabe? É disciplina, né? Resiliência que você falou, né? Não é fácil. Lidar com obra, para quem está nos ouvindo, sabe que lidar com obra não é fácil. Lidar com É, projetos, são várias pessoas são envolvidas. Vários orçamentos agentes, né? limitados, É a obra, é o orçamento, é o é o cliente. cliente, é o pedreiro, é o empreiteiro É, e vários fornecedores, e lidar com isso tudo ao mesmo tempo. E fora o fator pessoal. Sim, Esposa, mãe, é, tem que cuidar da família, tem que dar atenção para a parte profissional. Então, isso, a resiliência, acho que você disse tudo, né? Associada à disciplina, gera essa constância que te colocou nesse patamar hoje. sim. E a questão de como você se organiza nesse mundo da arquitetura, porque o tempo todo você está precisando de uma pessoa, de um fornecedor. Então, as relações, como eu disse, são muito importantes, porque às vezes você não constrói nada sozinho, né? Quando eu falo que eu estou com uma carreira solo agora, mas não quer dizer que eu estou só. Eu tenho uma série de pessoas envolvidas comigo que eu não seria quem eu sou se não tivesse, né? Sejam as arquitetas que trabalham comigo no escritório, os estagiários, fornecedores, né? Os engenheiros, os pedreiros. Então, igual quando a gente vê uma arquitetura pronta, você fala assim, nossa, né? Parece que é um estalar de dedos, mas não é, né? Todo um processo, né? Toda uma junção de pessoas para aquilo ali realmente dar certo, né? geralmente um processo longo, né? Que as pessoas também Sim. não conhecem o pré. Você vê o pronto, né? É, O imóvel ali, a casa pronta, você não imagina o quanto de trabalho que estava tem, ali por tem no trás. pré, o estudo do terreno, estudo da planta, da implantação, sol, e detalhes que vão desde o macro ao micro de vir a uma loja e escolher o acabamento tal, com o puxador tal, Uhum. num preciosismo para cada cliente, que demanda muito esforço E também. o arquiteto passou por muitos desafios, né? Porque a gente não tinha esse valor que a gente tem hoje. Então, as pessoas não viam, né, esse valor né, do arquiteto. Hoje, a maioria das pessoas não faz nada em contratar um arquiteto, né? Realmente. Porque o resultado é diferenciado, né? Vocês têm uma visão diferenciada, o Sim. arquiteto em si. Antigamente, o arquiteto, eu quando comecei a entrar, comecei a trabalhar no meio de gerenciamento de projetos, eu vi muitos engenheiros dizendo que lá vem o meu terror ali, que os arquitetos eram o terror dos engenheiros, né, Uhum. antigamente. E hoje isso vem se desmistificando, né? Sim, Hoje em dia é mais uma equipe do que um puxando para cada lado. sim. E aquela parceria, né? Que não é a parceria que vai saber quem errou, mas é a parceria que vai resolver, né? Com certeza, Não sem é sombra de dúvida. apontar o problema, é resolver Resolver. o problema da melhor forma para o cliente, né? Porque o Sempre. mundo hoje ele está muito rápido, né? Então a tecnologia está muito rápida, tudo muito rápido. Mas assim, fazer uma arquitetura com propósito e, e ainda conseguir ver a alma daquele negócio é muito particular. Então, assim, hoje em dia a arquitetura ela está muito rápida e as pessoas querem tudo para
para ontem. Então, aquela escuta assertiva, ela é muito importante, né? Você escutar o seu cliente, saber que direção que você vai tomar, porque você tem que ser rápido, você tem que ser organizado e aquilo ali tem que dar certo, numa velocidade muito rápida, né? Tem que entender o perfil do cliente para tomar decisões que vão de encontro, digamos que com os objetivos, com o perfil, de que forma que ele vai receber isso. Então, tem que ter esse tato também, né? Esse carisma, esse cuidado e ouvir na essência, né? Já, inclusive, em um outro episódio que nós fizemos com a Raquel, ela falou sobre isso. Nós comentamos sobre isso, né? Ouvir, entender, ter empatia, se colocar no lugar do cliente para poder fazer uma entrega de excelência. Isso. Muito bacana. E lá atrás estava falando de propósito e paixão, né? Eu acabei falando sobre disciplina, mas é difícil você conseguir ter disciplina se você não tiver paixão pelo que você faz, né? Então é fundamental para lidar com tudo que você lidou, passar por tudo isso, né? A família do direito, vem a Adília arquiteta, depois a Adília com uma série de outros projetos, mãe, esposa, tem que amar muito, né? Para conseguir manter a disciplina em dias e entregar o que tem sido entregue, né, Adília? Tem sim. Mas vai tudo dando certo, né? As crianças vão crescendo, né? A vida vai se organizando. De uma certa forma também ela vai ficando mais fácil, porque você já tem mais experiência. Então, a forma de projetar já fica mais fluida, né? Então, a gente não passa tanto aperto. Acho que é um crescimento em conjunto, sabe? Acho que digamos que é na dificuldade que a gente cresce. É o que você falou, faz todo sentido. Não é o trabalho que fica mais fácil, é a gente que cresce e aprende. Se você for analisar o que você fazia, um exemplo, há 5 anos atrás, hoje você também faz. No início, talvez, para migrar para uma carreira solo tenha sido mais difícil, mas a mesma coisa que você faz 5 anos atrás, hoje você faz com ferramentas diferentes, mas é a mesma arquitetura, só que com processos e ferramentas diferentes. O processo, você já entende, que você pega assim, você vai pegar um projeto de casa, você já tem um processo para iniciar aquela implantação. Você já sabe o que funciona, o que não funciona. Você vai pegar uma reforma, você já sabe para onde você vai, né? Hoje a arquitetura está muito integrada, né? Então, a cozinha, né, deixou de ser área de serviço e virou uma área social, junto com a sala, com a área gourmet, com a piscina. Então, a casa ela mudou muito. Hoje, o quarto ele fica ali aconchegante, mas muitas vezes a utilização do quarto não é mais tão permanente quanto era antigamente, né? Que a gente guardava a sala só para o dia da visita. Então, a arquitetura ela mudou muito, né? A gente vivencia a arquitetura, a gente quer colocar um móvel interessante, quer fazer uma reforma, mas você quer viver aquilo ali, você quer gastar, você quer usar, né? Hoje a mudança foi muito forte. Antes a gente guardava o melhor para visita, melhor para receber as pessoas. Hoje não, a casa é para nós, né? O cliente vai colocar aquilo de melhor para ele, né? Você falando isso me despertou lembranças. Minha mãe tinha uma cristaleira em casa que tinha aqueles copos de uísque, aquelas taças bonitas, e ela sempre usava. Acho que todo mundo, né? As visitas estavam em casa. Seu tio tá vindo, vem cá, me ajuda a pegar esse copo de visita, o lençol de visita, a toalha de visita. De uísque, aqueles que tem um fundo grosso, assim. Aqueles copos de uísque ela tinha, eu lembro como se fosse hoje. Ela tem até hoje, né? Que ela é muito cuidadosa com essas coisas. Mas hoje, o que é de melhor fica para as visitas. Aliás, não fica para as visitas, fica para nós. Nós que utilizamos, usufruímos, né? Falando de área gourmet integrada com sala, eu fiz tanto projeto nos últimos 3 anos para cá, nessa pegada, né? Dividindo, digamos que a cozinha para gourmet, somente um pilar aqui, tudo aberto, integrado. E a gente fala de um recorte muito 2001 para 2025, é um recorte muito pequeno para o número de mudanças que o fazer arquitetura... A pandemia foi muito importante para isso. As pessoas voltaram o olhar para dentro de casa.
Então, assim, eles começaram a ver a necessidade de ter uma casa uma casa bem planejada, Mas uma casa mais aconchegante. Isso, de uma certa forma, a pandemia ela ativou isso nas pessoas. Antigamente os valores eram diferentes, né? Às vezes a pessoa dava valor em comprar um carro, A um valor em viajar. fazer uma viagem. E quando elas tiveram que permanecer na casa, elas começaram a ver, pera, eu tenho que arrumar isso aqui. Eu não posso viver dessa forma, sabe? Precisa investir, realmente. É. Olhando a sua trajetória, né, com projetos, experiências, teve algo que foi decisivo nesse seu moldar profissional? Tem algum projeto que foi especial, que talvez foi a mudança de chave, alguma experiência que você compartilha com a gente? Então, uma experiência que eu tive, assim, que, para falar a verdade, eu vou falar dela, mas eu acho que isso aconteceu em todos os projetos, quando você lida da forma, na questão residencial mesmo, né? Eu tenho uma família, né, que ela é muito diferenciada, assim, o estilo dela. São pessoas que gostam de peças antigas, gostam de coisas antigas, gostam de cor, gostam de uma série de coisas assim. E aí eu entendi que eu teria que personalizar cada vez mais a minha arquitetura. Que, lógico, eu tenho traços na minha arquitetura que as pessoas identificam que aquela arquitetura é minha. É a sua marca. Mas só que eu nem gosto de falar muito assim a minha marca, porque é uma arquitetura que ela é pano de fundo para o cliente, entendeu? Para o altar do cliente. Eu entendo assim que cada cliente tem seu altar. E eu aprendi a não desmerecer esses altares, entendeu? Pode ser um sofá, pode ser uma cadeira, pode ser algo que ele demorou muito financeiramente para construir, porque muitas vezes a gente pode vir como arquiteto que tem, às vezes, conhece muitas coisas, conhece coisas boas, e às vezes atropela um cliente que tem uma identidade. Então, essa família foi muito interessante, porque eu tive que ter uma escuta muito atenta, entender o processo deles, entender como eles funcionavam, como eles queriam viver, porque não é só criar espaços, né, bonitos, a gente tem que criar lares. Então, eu hoje eu vejo dessa forma, sabe? O que eu quero é criar lares. Eu quero, assim, criar um ambiente onde o meu cliente ele sinta que aquilo ali é dele. Não uma arquitetura da Diliane que ele se adaptou naquela arquitetura. Então, esse foi, acho que foi o grande lance, assim, que eu carrego na minha trajetória. É ver esse lado humano e ver essa personalização do, do projeto, A sabe? Diliane está fazendo o projeto, mas ela não vai morar no projeto, né? Exatamente. É esse cuidado, essa linha, talvez que é muito tênue entre a visão profissional Uhum, com o cuidado que o cliente quer. O que isso. na A vontade orientação. dele, né? E assim, eu fui muito feliz, assim. A casa, porque ele tinha muitas peças de arte, muitas coisas, então, assim, foi um trabalho muito interessante. Eu estou falando específico esse porque eu entreguei uma arquitetura com móveis e tal, mas era uma arquitetura pelada. E ele, com a mulher dele, eles foram colocando os quadros, foram colocando as peças. Eu te falo assim que eu ajudei a nível de layout, mas a posicionamento dos quadros, as coisas, e assim ficou um encanto, ficou maravilhoso. Que legal. Assim, eu falei assim, eu vou levar fama, mas eu sei que vocês fizeram. Vocês têm parte Você também. tem parte, mas eu vou levar fama, tá? É o pertencimento, né? Você sentir que o cliente está pertencendo a algo que você idealizou, projetou. Esse é muito gostoso. Você tá em casa
Você está sentindo que aquele ambiente, ele vai de encontro com a sua personalidade. Cara, é isso que eu gosto. Oh, poxa, esse é o home que eu sempre sonhei, tá com o tom das coisas que eu E gostaria. você sabe que esses clientes, assim, foi muito engraçado, porque ela foi minha professora de geografia, ele namorava ela, eu fiz o apartamento dela, depois eu fiz o consultório dele. Isso eu tenho 20 anos que eu tô com eles, Que consultório deles. bacana. Depois eu fiz o apartamento dele e ano passado eu fiz o apartamento dos dois juntos. Olha só, E aí Uma trajetória, uma né? trajetória. isso é a prova viva de que a Adília fez e entregou um trabalho de excelência lá no início. 20 anos com o É, cliente na mão. 20 anos. Cria-se um vínculo, né, Adília? Uhum. Uma amizade profissional, às vezes até uma amizade verdadeira mesmo. Não, é completamente. Dili, e falando sobre os desafios de maternidade, família, quando a gente parte aí para obras, né, como nós mencionamos anteriormente, é problema. Né? É problema puxando problema. Né? Aham. Infelizmente, muitas coisas, por mais que a gente trabalhe em cima de um planejamento muito apurado, tem coisas que fogem do controle, imprevistos que acontecem. E como é que é para você? Como é que foi para você? De que forma você lidou com isso, sendo mãe, tendo que cuidar de filho, tendo que ser esposa? É, Como é que você caminhou nesse período? Se Ah, eu tiver te alguma história para falo. contar também, que você Ah, tá. passou com filho e tudo mais, pode ficar à vontade. Não, eu acho assim, para falar a verdade, a minha trajetória ela foi bem tranquila, sabe? Assim, lógico que ela não foi, teve várias questões que aconteceram no caminho, mas assim, eu não vi nada desses pontos interferindo na minha caminhada na arquitetura, sabe? Eu soube conciliar muito bem, assim. Entendi. Você teve esse jogo de É, cintura para lidar com esses momentos aí entre profissional e eu nunca pessoal. tive licença maternidade, mas tudo, as coisas foram É, dando certo. Amamentando e projetando ao mesmo tempo. Exatamente. E suas filhas? Seus filhos seguiram o caminho? Têm interesse na arquitetura também ou não? Assim, agora de 18 acabou de entrar na faculdade de medicina. Medicina. Mas a mais novinha, eu acho que ela tem um dom, mas ela ainda não despertou, não. Ela tem Mas quantos anos? vamos ver. 16. 16. É. Maravilha. Ah, eu conversando com a arquiteta recentemente, ela me contando que o filho, uma história muito engraçada, assim, bacana. Ele é completamente cabeça no meio do agronegócio. Só que Uhum. ele vai com ela nas visitas, ela até deixa ele ajudar na elaboração de projetos aí no sketch. Uhum. Ela fala que ele tem uma mentalidade muito parecida com a dela, mas ele sempre falou e fala que quer fazer agronomia. Ele tem, se eu não me engano, 12, É. 13 anos de idade. Eu achei interessante, né? Ele tem essa pegada, mas gosta de outra área. São muito novos, né, para poder escolher, Para assim, né, definir. Isso aqui definir, mude no né? futuro também. É, vamos ver o que acontece, né? Arquitetura é uma coisa que requer muito, né, da gente, assim. Mas eu sinto elas bem orgulhosas, assim, de me ver, né, nessa caminhada. Mas elas ainda não vejo uma identificação, não. Entendi. Legal. É, Meu filho fala, pai, quer trabalhar com você. Eu falei, ó, vou fazer um probatório. Se você passar pela fase do estágio e aguentar a pressão, você vai trabalhar comigo, que não é fácil. Mas é É, gratificante, né? Como você falou, a gente melhora, né? Não é que as coisas ficam mais fáceis, a gente melhora e aprende a ter calma no caos, digamos aham. assim. Dili, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje pudesse resumir para a gente assim, um único ensinamento de carreira bem-sucedida, na essência, né, para a nova geração que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que tem ficado de olho nas tendências de mercado, o que que seria para você um ensinamento a ser passado de carreira bem-sucedida para a nova geração, para a nova safra de arquitetos que estão se formando nesse momento? Uhum. Eu já até cheguei a falar aqui hoje, mas assim, para mim é realmente essa questão da paixão e resiliência, sabe? E eu acho que o profissional que está aqui hoje, né?
Ele realmente, assim, tem que sonhar alto mesmo, sabe? Tem que correr atrás, mas tem que ter é fundamental ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de ver o que o outro necessita, sabe? Porque é uma geração, essa geração agora, né? Eu convivo lá no escritório com estagiários e tudo mais. Eles não entendem muito processos, né? A gente está numa tecnologia onde as coisas chegam muito prontas, né? E eu fico com eles também, assim, falando: pega papel, rabisca, treina a mão, né? Então, para poder soltar essa fluidez de projeto, né? Porque Criatividade, né? é criatividade e tudo mais. Mas eu acho que é uma geração que vai trazer muitas coisas boas. Assim, uma geração que vai pegar uma tecnologia muito apurada, né? E eu acho que eles são mais práticos. Então, eu acho que o que eles não podem perder é o sonho. É o sonho, a paixão e entender que nós vamos errar, eles vão errar e tá tudo bem. E Importante é aprender. prossegue e Cada erro é um corrige. aprendizado, principalmente se tratando de arquitetura. Exatamente. Sobre a gente pôr a mão na massa, pegar um papel, pensar. A nova geração hoje, ela tem muito acesso, tá muito fácil a tecnologia. Você vai aqui no chat GPT, faz uma pergunta e ele te responde. Isso. Eu me identifico muito com isso, com o que você falou, de não perder a essência, né? Eu acho que a tecnologia ela veio para agregar muito, mas tem coisas que nós precisamos ter autenticidade, porque senão fica algo muito mecânico. Tipo, joga aí, resolve chat GPT, joga aí, ou inteligência artificial resolve. Por exemplo, o roteiro desse podcast eu criei, escrevi tudo, né? Pedi para o chat GPT reorganizar de maneira formal e fazer algumas sugestões, mas a ideia foi uma base que eu trouxe daqui. Então, é útil, mas até certo ponto a gente precisa trabalhar a nossa criatividade, senão a gente vai perdendo a essência. E eu acho que assim, é trabalhar a criatividade, mas também é ter uma responsabilidade como você vai inserir aquela arquitetura no mundo, sabe? Porque ela realmente ela é um agente transformador mesmo de uma sociedade. É como ela conecta pessoas a lugares, né? A arquitetura ela é arte, ela é história, ela é emoção. Então, tem coisas que a tecnologia não vai conseguir suprir, entendeu? Que é exatamente esse lado humano. A gente tem que ter esse lado da emoção, sabe? O lado de pegar realmente assim, a parte tecnológica, ela é legal, muito, mas ela também te limita, sabe? Você não pode delegar tudo a uma tecnologia, né? A gente tem que realmente ser o protagonista. A tecnologia é para aliar, não para Auxiliar, auxiliar, Não não para para fazer o não vai seu. substituir. eu acredito assim, eu tenho muito esse lado de olhar o ser humano, sabe? Eu tenho muito esse lado da empatia mesmo. Então, assim, eu não acredito que a tecnologia ela vai derrubar esse lado humano, sabe? Senão fica tudo muito mecânico, né? É. Tudo muito mapeado, enfim. Você falando, eu estava me lembrando, ano passado eu estava conversando com uma arquiteta, uma amiga de Goiânia, e ela falou: Rafael, eu contratei uma estagiária de São Paulo e os meus renders estavam saindo diferente, estava com algumas coisas que eu não tinha colocado, e eu fui descobrir ela estava renderizando via inteligência artificial. Não Aham, estava ficando do jeito que eu queria. Algumas coisas estavam sendo mudadas. Eu falei: gente, ela está mudando minhas coisas, ela falou. aham, E da mesma forma que a sua cabeça, a minha e a do Kleber não pensam igual, o que eu vou transmitir
para uma inteligência artificial, não vai sair 100% da forma com que você queria. Então, precisamos de autenticidade, né? Exatamente. De colocar ali a mão na massa, literalmente, e não deixar tudo na mão de uma máquina. Sim, eu acredito nisso. Não substitui, gente, falando de render, né? Um dia uma colega fazendo um render, e aí é a receitinha de bolo da inteligência. Uhum. Fazer banheiro com espelho, não sei o quê. Apareceu uma porta no espelho. Não, essa porta não existe. Trocou o revestimento. Isso não trocou a cor. Falei, gente, É mais fácil pegar e fazer, né? porque você vai dando receita, e ele vai juntando a receita de um com o outro. Aham. No fim, vira um É. Megazord ali que ninguém entende do que tá falando. Aham. E às vezes você pegar e fazer, voltar do início e falar assim, deixa eu resetar aqui e fazer do zero. É às vezes mais rápido. Então a tecnologia, falando de substituição, ela não vai substituir se você não. Você vai ter que ter domínio da ferramenta. É. Mas sabe o que que é uma coisa bem interessante? Porque a IA, ela é bem interessante o seguinte, ela começa a pegar o seu jeito. Então, quando você começa a trabalhar de uma forma mais assim, correta com a IA, ela vai pegando o seu jeito. E aí ela vai falando como se fosse você. É uma coisa, é uma coisa interessante. Ela vai mapeando padrões. É, exatamente. E parece que ela começa a pensar como você. Então, assim, para falar a verdade, eu não tenho muita experiência com IA, acho que é uma coisa muito nova e tal. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu ainda estou nos Cenas meus pros próximos primórdios. capítulos. E É. a sua equipe? Quando eles falam de IA para você, fala de ele queria fazer isso aqui na IA, como é que é para você? O que que você acha? Como é que é para você lidar com isso ou trazer isso para os seus projetos? Você é de acordo ou ainda tem um certo pé atrás, digamos assim, que é normal? Não, eu sou de acordo, completamente de acordo. Mas eu acho que primeiro você tem que entender o que que é, né? Como que aquilo ali vai ser, que aquilo, onde você quer chegar com aquilo, para depois realmente colocar na mão de uma IA, sabe? Depois, se tiver isso definido, nós vamos É, pedir apoio para os universitários, digamos mas eu assim. acho que o primeiro raciocínio ainda acredito que seja nosso mesmo. Perfeito, excelente. Giliane, estamos chegando no fim desse episódio. Ficamos muito honrados em ter você aqui compartilhando sobre a sua trajetória. E para encerrarmos com chave de ouro esse segundo episódio do Todescast, nós falamos sobre muita coisa, você falou muito sobre você, mas eu acredito que você possa trazer uma mensagem final. E qual o maior aprendizado para você, Giliane, como profissional? O que você acha que todo profissional deveria ter, ouvir, ou pelo menos passar uma vez por algum momento dentro da trajetória da carreira? O que você acha que seria essencial para o amadurecimento de um profissional? Uma situação ou um episódio, seja um desafio ou não? O que você acha que é essencial? Eu acho que o profissional ele tem que conhecer tudo que faz com que que o projeto vire concreto, que ele saia do papel e vire concreto. Eu acho que ele entender as etapas, né, tanto na parte de projeto e tal, mas entender como vai ser construído, né? Então ele ir em obra, né? Ele ter uma vivência de obra, ele ter uma vivência de marcenaria, ele ser curioso. Eu acho que é fundamental o arquiteto ser curioso, Curioso, interessado? interessado. Eu acho que ele entender como as coisas são feitas são muito importantes, sabe? Muitas vezes quantas vezes eu modifiquei minha forma de projetar, minha forma de detalhar, porque eu convivi numa obra e vi que aquela forma de detalhar podia ser uma forma mais simples, né? E quantas vezes eu pego assim projeto nosso de arquitetura, que a gente detalha, que coisa, e quando o arquiteto ele não vivencia a obra, ele desenha, ele cota, ele faz coisas ali naquele projeto. Quando chega na obra, a pessoa que vai ler aquele projeto não entende.
Então, ter esse tato, essa coisa conjunta, né, entre projeto e execução é fundamental. e esse tato se aprende na vivência, é o que você falou. Tá ali presente, acompanhando, interagindo, tendo interesse. Maravilha. Então, pessoal, vocês têm aqui conosco a oportunidade de estar ouvindo uma pessoa incrível, com uma bagagem imensa. Dili, queria te agradecer mais uma vez, tá? Ficamos muito contentes por ter você aqui, por você ter aceitado o convite. Kleber? Mais uma vez te agradecer por essa troca. É sempre muito prazeroso conversar com os profissionais, principalmente os que a gente conhece, né? Sim. Que a gente vai conhecendo um pouquinho mais e conhecer mais da sua história, da sua trajetória. Nosso muito obrigado pela presença aqui com a gente nesse dia. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi até um desafio, mas eu acho que foi uma troca muito interessante. Fiquei muito feliz em poder agregar aqui a minha experiência, né, nessa jornada da arquitetura. Sensacional. Mais uma vez, obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento especial. Esperamos que esse episódio tenha provocado reflexões, acendido ideias e, acima de tudo, agregado valor à sua jornada profissional. A cada mês, iremos trazer nomes que fazem a diferença no universo da arquitetura, do design de interiores e, como já mencionado, do empreendedorismo criativo. Então já aproveita, segue o canal, segue o Todescast no canal do YouTube e compartilha essa experiência aí para os amigos e para outras pessoas, e não deixem de acompanhar a Todeskine nas nossas redes sociais. Maravilha, Kleber. Pessoal, nos encontramos no próximo episódio. Eu queria deixar uma frase aqui reflexiva para vocês. Ideias inovadoras ganham força quando acompanhadas de coragem para realizá-las. Muito obrigado, fiquem ligados, até o terceiro episódio. Um abraço.